Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3. O nosso tema é divisões na igreja. Nessa lição nós vamos ver, meus irmãos, infelizmente, as divisões que acontecem dentro da igreja, assim como aconteceu na igreja de Corinto. E hoje em dia, acaba acontecendo dentro das igrejas. Claro, irmãos, somos uma igreja feita por pessoas, e as pessoas sempre têm, sim, as suas diferenças. Porém, nós temos que ter respeito uns pelos outros. Entender que a casa de Deus não é a minha casa. A casa de Deus é a casa de Deus. E a casa de Deus é para acolher as pessoas. E nós só vamos conseguir acolher as pessoas e as pessoas virem ter o entendimento do Senhor quando nós nos unirmos, respeitarmos uns aos outros. Amém? No nosso texto do dia que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Está escrito, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E o apóstolo Paulo depois falou, olha, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês. Porém, a gente vê que já existiam essas divisões dentro da igreja. A questão de pessoas, a questão de opiniões também. Nós vemos que isso era uma coisa que estava acontecendo muito forte. O apóstolo Paulo teve que combater isso sim na igreja de Corinto. É claro, a igreja de Corinto que é também um exemplo para nós. Então veja que Deus, ele permite, né, como a gente pode entender, ele faz, ele quer fazer sim a obra na nossa vida, ele quer que a gente venha mudar a nossa história. Porém, meus irmãos, parece que a gente volta atrás, tudo aquilo que nós éramos, pessoas briguentas, e qualquer coisa que a pessoa faz dentro da igreja já é motivo para brigar e discussão. Ah, mas eu gosto desse, eu gosto daquele. Parece que tem partidos políticos dentro da igreja. Hoje as pessoas brigam por partido político, hoje as pessoas brigam por candidatos. Porém, meus irmãos, parece que isso não é para acontecer dentro da igreja. Isso não é. Então existe, infelizmente, essa divisão entre questões de pessoas, de achar que essa pessoa é aquela e aquela outra, e também de opiniões. As divisões e partidarismos demonstram a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Claro, aqui nós vamos falar da igreja de Corinto, mas isso não é só na igreja de Corinto, nos nossos dias de hoje também. Então esse partidarismo, essas coisas que acontecem dentro da igreja, a questão de divergir opiniões, mas eu não posso ter opinião. Sim, pode, mas nunca pode prejudicar a comunhão da igreja. E isso tem muitas vezes afetado a comunhão da igreja. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 17, diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, e o mesmo sentido, e o mesmo parecer. É claro, irmãos, o apóstolo Paulo, e nós também sabemos, que as pessoas têm sim, opiniões diferentes, mas a gente tem que saber, mais uma vez, respeitar a opinião do nosso irmão. É claro, irmão, se ele vier com uma heresia, se ele vier com algo que é totalmente fora daquilo que é a Bíblia, é claro, nós temos que combater sim. Mas se vier com algo que é só apenas uma opinião divergente ou a questão teológica, eu creio que foi a maçã que Adão e Eva comeu, o outro não, eu creio que foi uma uva, né? As pessoas se divergem nessas coisas. E aí acaba institulando para si gurus dentro da igreja, né? Eu sei que o termo é meio forte, mas guru, porque acho que só aquele fala a verdade para ela e aquele só fala a verdade para aquele. Então, meus irmãos, nós temos que saber separar as coisas. Na nossa introdução, nessa lição veremos que a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo trata do assunto que mais preocupava no momento de escrever a carta: as divisões internas da igreja. Por isso, ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a igreja do Senhor. Então, por que eu digo isso? Porque eu já congreguei também igreja, no grupo de jovens, né? A revista é para jovens, a comentário é para os jovens, que quando determinada pessoa ia reger, o outro não cantava. Ele só cantava quanto aquela que ele gostava, ou aquele que ele gostava, ia reger. Quando aquele que ia reger, o determinada pessoa na música lá que tocava, não tocava. Porque só tocava quando aquela fulana ou aquele fulano ia reger. Então, meus irmãos, nós vemos que isso, coisas tão bobagem, meus irmãos, dentro da igreja, que as pessoas se apegam tanto e acaba causando divisão com coisas tão pequenas. É claro que não justifica qualquer coisa divisão dentro da igreja, porque a igreja é um lugar onde tem que ter pessoas maduras, não imaturas. Mesmo que você seja um jovem de Deus, seja um jovem maduro, seja um jovem que realmente se preocupa
com a situação da sua igreja, com a questão com a saúde, que a igreja tem que ser uma igreja saudável. Há problemas, há dificuldades, há até conflitos, há, mas isso não pode ser ficar se intensificando, ou seja, ficar cada vez mais forte dentro da igreja, mais visível. Tem que ser coisas que precisam ser resolvidas, irmãos. É assim que nós temos que fazer. E aqui no tópico 1, as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Uma exortação para não causar dissensões. A exortação aos irmãos em Cristo pode ser encontrada em todas as cartas paulinas. Irmãos, as igrejas começaram a despontar, começou a ter muitas pessoas, começou também a haver problemas de questão de eu quero assim, não, ele não faz direito o que eu faço, e começou a haver dissensões dentro da igreja. Quer ver ter uma dissensão dentro da igreja? Quer ver uma coisa? Ó, vamos lá. Congresso de jovens. O congresso. Veja quantos problemas tem para se realizar um congresso. É a roupa, as pessoas não se preocupam muito com o pregador, mas também é os que se preocupam com o pregador. Mas o que pega num congresso, para você ver para os irmãos que é uma bobagem tão grande, é a roupa. A roupa do congresso é para trazer divisão, rachar o grupo no meio. Agora, tem alguns que se preocupam, assim, há dissensões acerca de quem vai pregar, acerca até dos hinos, tá. Mas o problema maior é a roupa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê que as pessoas se preocupam com coisas tão pequenas, tão banais. E isso acaba trazendo um prejuízo muito grande para a igreja. Parte 2. As dissensões prejudicavam a unidade da igreja. O apóstolo havia ensinado aos coríntios o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs. Um modelo marcado pela unidade e amor fraternal. Veja como uma igreja unida pode causar um impacto, vamos dizer assim, benéfico para uma igreja. A gente pensa, quando a gente vê aquele povo, a igreja orando por Pedro, e Pedro é liberto da prisão, claro, de uma forma milagrosa, nós vemos que a menina, ela vai até a porta, lá o povo estava orando dentro da casa, mas é uma igreja dentro da casa, que as igrejas eram feitas nos lares, ali havia a palavra pregada, as pessoas se reuniam para orar. Então, quando a menina foi até Pedro, ela viu Pedro, ela ficou espantada, fechou a porta na cara de Pedro e voltou. Como quem diz, a oração foi tão forte, a união era tão forte, meus irmãos, que as pessoas, elas oravam umas pelas outras e realmente o milagre acontecia. E hoje nós vemos que parece que não há nem união para orar. A pessoa não consegue nem sentar na mesa para comer com o outro, quem dirá orar. Então nós temos que entender que nós somos um corpo. Nós temos que andar unidos para fazer a vontade de Deus. Parte 3, Paulo identifica a fonte de suas informações, né? O apóstolo expõe diretamente o problema das contendas entre os irmãos, mas não esconde a sua fonte. Então, quem era a fonte? Era pelos da família de Cloé, né? Ou Cloé. Eles que traziam, não é que... Aí que tá. Não era uma fofoca, como a gente vê que as pessoas fazem fofoca para prejudicar as outras. Não, é falando para o Paulo aquilo que está acontecendo dentro da igreja. Não é falando, tá vendo, esse fulano fez isso, onde já se viu isso? Não, é falando para o Paulo, ou trazendo a informação para Paulo, porque não existia internet, não tinha como ele assistir o culto pela internet para ver os irmãos. Não, meus irmãos, ela precisava mesmo dessa informação. Mas não como uma fonte de fofoca, mas sim como uma fonte de informação. Mas fofoca também é informação. Não, mas uma informação saudável. Porque essa pessoa se preocupava com a igreja. Ela não queria prejudicar alguém, ou queria prejudicar as pessoas. Não, ela queria trazer para que aquele problema fosse resolvido. Porque a fofoca, ela traz o problema, não é para ser resolvido, é para só dissipar, ou trazer, para propagar o problema, mas não o problema ser resolvido. Mas nesse caso aqui, ele trouxe essa informação para que o problema fosse resolvido. Essa família, no caso. Parte 2, tópico 2, o partidarismo na igreja. O tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. A maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Irmãos, infelizmente, é complicado, né? Porque, poxa, acho que é tão nítido, a gente tem tanta oportunidade de estudar, de ouvir, né, no YouTube, de livros e livros. Hoje tem livrarias que disponibilizam e-books de graça, irmãos, para nós enriquecermos nosso conhecimento. Hoje tem bíblias de várias traduções,
traduções, né? Só a questão de ter traduzido a Bíblia, ensinos. E as pessoas ainda, né? Ainda não conseguem respeitar as outras, divergir opiniões. Parece que tem tanto conhecimento, acaba acumulando tanta informação, que agora eu posso questionar o outro. Irmão, a sua ou a minha, o meu conhecimento ou o seu conhecimento, não é para ficar brigando com ninguém, não, meus irmãos. É para trazer a reflexão para a pessoa. Porque hoje as pessoas divergem as suas opiniões e acabam trazendo tanto conhecimento para si que acabam divergindo ou brigando. Ou às vezes não conseguem estudar ou ler algo e briga mesmo assim. Porque às vezes não tem conhecimento também de saber que não é para discutir, que discutir não vai resolver nada. Então nós vemos aqui que o apóstolo, ele vê que as pessoas estavam tratando opiniões das outras divergente. Eu mesmo, meus irmãos, eu fui... as pessoas às vezes não entendem, ou às vezes divergem da nossa opinião, da questão da linha teológica, e chama a gente de herege, né? Eu tive uma experiência que eu falei que Jesus vai arrebatar a igreja, e o outro irmão, ele é uma pessoa que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, e pelo fato de eu ter falado que eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a igreja vai ser arrebatada, ele falou que aquele ensino era um ensino herege. Agora, eu não vou chamar ele de herege, irmão. Ele não está adulterando a Bíblia, ele não está adulterando aquilo que está escrito, ou tirando textos bíblicos, como outros movimentos fazem, como o mormonismo, como os testemunhos de Jeová. Não, meus irmãos. É apenas uma interpretação diferente. É algo que ainda não aconteceu. É algo que ainda vai acontecer. O Apocalipse ele está acontecendo, está se intensificando, mas não houve arrebatamento da igreja ainda e não houve grande tribulação. Nós vivemos tribulações, situações tribulosas, de conflitos, porém não a grande tribulação. Então é isso que eu estou dizendo. A pessoa não respeita a visão da outra. E aí que acaba acontecendo isso. A formação de grupos rivais, como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba por se dividir em 4 facções, né? E aqui, eu estou dizendo, falei aqui acerca das opiniões, e vamos falar acerca das facções que existiam dentro da igreja, né? Paulo, Apolo, Pedro e até mesmo Cristo, ou seja, tem o partido de Paulo, tem o partido de Apolo, tem o partido de Pedro e tem o partido de Cristo, né? Mas não pensa que só o partido de Cristo era um partido saudável não, meus irmãos. Não era não. Porque mesmo que nós cremos em Cristo, nós temos que crer também que Jesus ele usa as pessoas para falar conosco. Jesus usa as pessoas e através das pessoas nós somos abençoados. Então veja que isso apenas era uma forma de, como é que nós podemos dizer, uma palavra que se encaixa bem aqui, vaidade. Era apenas uma vaidade. E uns achavam que Deus só usava Paulo, outros achavam que Deus só usava Paulo pela sua eloquência, e uns achavam que Deus só usava Pedro porque ele era um judeu, porque existia ainda, meus irmãos, ainda estava muito, vamos dizer assim, como é que eu falo? Muito precoce ainda a questão de a igreja, os gentios, né? Ou até mesmo os judeus, que era antigamente dos fariseus e das sinagogas, apesar que o Paulo também pregou nas sinagogas, mas era muito ligado à lei judaica, trazer eles para a igreja gentílica, a igreja ao qual não existe preconceito. Então, alguns tinham essa dificuldade. No tópico, na parte 3, os tipos de grupos rivais. O apóstolo não comentou a respeito das peculiaridades dos grupos, mas, de alguma forma, eles se identificaram com os ensinos apresentados por ele na carta. Então, cada um, é como que hoje, né? Cada um quer pegar a sua teologia, aquilo que acredita, aquilo que faz mais, coloca debaixo do braço e vai embora. E nem antes procura saber entender aquilo que acredita. Então, o apóstolo Paulo aqui, eu creio, meus irmãos, no Deus da igreja reformada, que a igreja reformada, ela professa. Eu creio, meus irmãos, no Deus das igrejas que pregam a Bíblia. Talvez a linha teológica deles ou ensinamentos doutrinários dele não faz sentido para nós. Mas eu não posso ficar brigando ou querendo rebaixar essas pessoas, ou achando que eu sou melhor porque eu sou um pré-tribulacionista. Não, meus irmãos.
Nós temos que saber respeitar as pessoas. Agora, combater heresias, combater falsos ensinos, com certeza. Com certeza, isso com certeza. Falar que hoje adultério pode ter... Não, meus irmãos, a Bíblia fala que é pecado e pronto, e ponto final. Agora, a questão de linhas escatológicas é meio complicado. Mas vamos aqui para a parte 3, né? Os tipos de grupos rivais, né? Só concluindo aqui, as pessoas tinham esses grupos, né? Que tinha um certo entendimento, então a pessoa ficava, como eu já disse, tendo os gurus dentro da igreja. Nós não temos que ter gurus, mas nós temos que ter pessoas que a gente tem que respeitar, que falam do amor de Deus, e nós temos que seguir aquilo que Deus nos ensinou. As divisões e seus perigos. O perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo, né? Após escrever sobre a formação dos grupos rivais, o apóstolo aponta para o possível causa das discórdias entre eles. Parece que estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Então parece que até era algo assim que, vamos dizer assim, se eu for batizado por Paulo, eu vou ser uma bênção. Se eu for batizado por... Ou se Paulo vir pregar, é uma bênção. Quando Apolo prega, existia essa questão. Quando todos os dois estavam pregando a palavra de Deus, e Pedro também estava pregando a palavra de Deus, e estava sendo uma bênção. Mas eles estavam idolatrando essas pessoas. É como a pessoa acha que só se for batizada no Rio Jordão é que realmente ela vai ter realmente o batismo verdadeiro, porque onde as águas que Jesus se batizou. Irmãos, as águas que Jesus se batizou já foi embora há muito tempo, já foi embora há 2.000 anos atrás. Aquelas águas já são outras águas, né? O rio é o mesmo, porém as águas não são as mesmas, porque aquela água já foi embora, irmão, já foi embora. Já faz 2.000 anos atrás que ela já correu e já foi para bem longe, né? E já foi consumida, já foi. Então as pessoas não podem idolatrar pessoas. Nós temos que ter a nossa devoção a Cristo Senhor Jesus. O perigo de ser um narcisista. Irmão, narcisista é aquela pessoa que acha que só ela, né? Em vez de Narciso, que ficava olhando, admirando a sua beleza no espelho d'água do rio. E, no entanto, a história diz, né, que aconteceu, e a história diz que ele caiu dentro do rio e morreu afogado. Ou seja, a pessoa pode ser prejudicada pela sua própria imagem, né, pela sua própria imagem no sentido de ficar se idolatrando a si próprio. Então, nós temos também que tomar cuidado com isso. Ou achar que só quando eu faço que dá certo, quando eu vou que dá certo, quando eu prego que é bênção, quando eu ensino que é uma bênção. Porque se esse falar, irmãos, então isso é um comportamento de uma pessoa narcisista. O perigo de pregar o evangelho por ostentação, né? A sociedade de Corinto, influenciada pela cultura helenista, a grega, valorizava em excesso o conhecimento como forma de ostentação. Irmãos, ostentação a gente pode entender de várias formas, né? Ostentação de sentido de ganhar dinheiro, ostentação de querer promover a sua imagem. Então nós temos que tomar cuidado. Nós não somos nada. Nós não somos nada, irmãos. Nada. Quem tem que aparecer, tem que florescer. Quem tem que fazer algo ou nos privilegiar com algo é Jesus. Nós não somos nada. Ninguém é nada. Não adianta ficar querendo ostentar uma imagem ou fazer uma imagem para ostentar um bem financeiro. Não adianta. Nós não somos nada. Nós temos que fazer por amor ao Senhor Jesus e com total mentalidade de desprendimento das coisas desta terra. E a nossa conclusão, como vimos na lição, as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade, tirando o foco principal na missão da igreja. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes ou por ter sido batizado por um específico por um específico. Assim valorizavam mais a pessoa que o havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Esse comportamento relevava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impediu o crescimento da igreja. Aí que tá. A pessoa valoriza mais a pessoa do que o Deus que usa a pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que valorizam mais a pessoa do que o Deus que está usando a pessoa. É por isso que nós temos que tomar cuidado com gurus. Né? A palavra é forte, mas é isso que acontece. A pessoa acha que só aquela que dá certo. Não, irmãos. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é o dono de todas as coisas. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Deus abençoe.